satisfação estar aqui participando mais uma vez. Boa noite a todos, espalhados por esse Brasil afora. Que Deus esteja, nos abençoe durante esse nosso encontro, que Ele esteja presente em cada lar que está aqui nesse momento conectado via sala do Zoom, e levando bênção, levando saúde, levando paz, harmonia, e para que nós possamos viver e uma vida realmente de alegria, de felicidade e por aí afora. É, eu gosto de fazer palestra online, mas gosto muito do contato com as pessoas, né? E depois da pandemia, diminuiu bastante, né, os contatos. Então, a gente aprendeu a lidar com essa situação de online, poder entrar na energia, captar a energia das pessoas e por aí afora. Então eu peço que a Deus que nos abençoe, que nos ilumine nessa jornada de hoje e que nós possamos realmente chegar em muitos lares desse Brasil com essa mensagem e trazer uma geração de vencedores aí pela frente. Tá bom? Então é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui participando e, e nós vamos entrar direto aqui ao tema, né? Entrar direto ao tema, porque a hora passa muito rápido. Saúde, assim, gente, é uma coisa muito importante, né? Quando a gente tem algum diagnóstico que te incomoda, você, você dá mais valor para isso ainda. Semana passada nós estávamos numa luta, eu até passei uma vaquinha, e acho que vocês que estão aqui na sala, muitas pessoas receberam essa vaquinha por uma cirurgia de emergência de uma sobrinha que tirou um tumor gigante do cérebro, enraizado, né? Um tumor maligno. E achava que ela realmente não ia ter chance nenhuma para remover aquele tumor e terminar com vida. Uma cirurgia que iniciou às 7h30 da manhã, terminou depois das 23 horas e ela venceu o estado de alta. Conseguiu superar toda essa. Mas é uma pessoa de muita fé. A fé dela é assim uma coisa impressionante. Ela com tumor, sofrendo e preocupada comigo com Parkinson. Então, o que que era o meu problema perto do dela? Não era nada. Mas a fé, sabe, ela faz a diferença. Ela é o verdadeiro divisor de águas entre o continuar e parar, entendeu? Então, por isso que na nossa jornada de vida, a gente tem que estar sempre refletindo sobre isso, né? Que a vida parece que é longa, mas não é. Tudo passa muito rápido, sabe? E é importante a gente desapegar um pouco daquilo que não agrega muito no nosso crescer espiritualmente e fortalecer, né? Porque isso também é uma medicação, isso também é um tratamento, entendeu? Que é cuidar do nosso emocional, da nossa força, da nossa vitalidade espiritual. Então, isso é muito importante. E eu quero agradecer a todos que participaram, que está aqui na sala, que participou, que colaborou. Quero agradecer do fundo do coração. Ela só não foi para casa ainda porque por conta de uma bactéria que ela pegou, mas já está de alta da cirurgia, uma cirurgia impressionante. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos falar de mãe, falar de mulher, falar de filho, de criança, falar de vida, falar de vencedor e por aí afora, né? Vamos refletir sobre esse assunto de forma um pouco mais assim, aprofundada, com mais elementos, tá bom? Então, nós vamos falar então sobre a gestação de um vencedor. Onde tudo começa, né? É onde tudo inicia. E assim, ó, a gravidez e o nascimento de um bebê geralmente se torna um dos períodos mais marcantes, mais importante e mais feliz da vida de uma mulher. Mas esse estágio, muitas vezes, ele se torna um pouco tenso, um pouco difícil, e às vezes acontecem coisas que acabam sendo um gerador de estresse mais acentuado ainda, principalmente quando acontece alguma coisa relacionada
com a pré-eclâmpsia, com a interromper uma gravidez, uma gestação, entendeu? Então, isso pode sim trazer algum período de dificuldade. O estresse, na realidade, é um grande problema, né? O estresse a gente só tem ideia dele quando tu passa por ele, né? Mas o estresse é algo assim muito devastador em todos os sentidos, em todos os segmentos da nossa saúde. Mas ele pode atingir uma mulher antes do parto e depois do parto o estresse pode atingir. Em ambos os casos, as alterações hormonais, elas se tornam um gatilho para o desenvolvimento de um estado depressivo, entendeu? Mas também fatores externos são extremamente importantes, principalmente aquelas mães que não estão sendo talvez bem acompanhada, bem assessorada, bem orientada e que não esteja fazendo uma boa suplementação, uma boa reposição. A falta do DH durante a gestação, por exemplo, que está no ômega 3, ela acaba trazendo eh, problema de depressão pós-parto, né? Então é muito importante dar essa atenção durante o período da gestação de repor esses ácidos, entendeu? E assim, ó, existe uma influência muito grande da saúde psicológica, do lado emocional da mãe, sabe? Na psique da criança. Então existe essa influência muito grande. Isso é muito mais do que imaginamos, é muito mais do que nós possamos imaginar. E hoje aqui a gente vai entender isso melhor. Assim, eu trabalhei com iridologia há muitos anos, hoje eu dou curso de iridologia, mas uma das coisas que a gente aprende na iridologia, principalmente dentro da iridologia avançada, é olhar numa íris e já ver que essa criança, essa pessoa adulta agora, né, já teve durante a gestação algum trauma, algum problema. Então já é possível a gente olhar e já identificar essa alteração. E vou explicar, eu vou mostrar isso para vocês aqui hoje, para vocês terem uma ideia. Então, assim, gente, ó, constante nervosismo, medos e a ansiedade, elas ameaçam o sistema endócrino do bebê. Vou repetir, né? Nervosismo, medos e ansiedade ameaça o sistema endócrino do bebê. Ameaça a sua imunidade e o metabolismo também pode ser afetado. Então, ah, a tensão demais durante o período gestacional, ele é sim um grande problema. Então, o medo, a ansiedade, ele ameaça o sistema endócrino. Sua imunidade também pode ser afetada, né, diante desse quadro de nervosismo, de medo, de ansiedade. É, choque impactante no psicológico também pode causar um aborto espontâneo ou provocar uma hipóxia intrauterina. Essa hipóxia é o problema da falta da oxigenação, né, do feto. Então, muitas vezes as pessoas passam por um grande susto, um grande trauma, né, e acaba interrompendo a gestação por isso. Então, assim, um choque impactante no psicológico pode sim causar um aborto espontâneo, tá certo? Então, a gente já começa falando que a importância da mãe ser uma mãe assim tranquila, fazer meditação, né? Aquela pessoa que não permite que um ambiente externo interfere demais no interno, no seu emocional, enfim, no seu tempo, né? Então, é importante tudo isso no sentido de ter uma mãe saudável, física e emocionalmente, e gerar um filho saudável. Quanto maior é o nível de estresse da mãe, menos nutriente a criança recebe. Então, vamos enfatizar isso bem, que quanto maior é o nível de estresse da mãe, menos nutriente a criança recebe. Então, isso pode fazer o quê? Então, isso pode causar uma deterioração do suprimento de sangue na placenta, o que vai ameaçar o feto com várias dificuldades, de desenvolvimento. Então, aquele processo de drenagem na gestação, durante a gestação,
Tem hoje técnicas maravilhosas, usar o óleo de lavanda no quarto à noite, entendeu? Isso é muito importante. A gente não está valorizando demais certas coisas, preocupar demais com certas coisas, saber que o evento maior é uma vida que está sendo gerada. E é ali a mãe, o nutriente da mãe, o emocional da mãe, é que está sendo a matéria-prima para formar essa criança, para formar esse bebê. Então, por isso que a mãe é uma dádiva de Deus, né? Tem lá um espermatozoide, um óvulo, são visões microscópicas, e ali começa uma vida. E ele vai sendo alimentado pela nutrição da mãe e pelo emocional da mãe. Por isso, gente, eu sempre falo, não adianta colocar o pior cérebro no melhor colégio. Lugar de fazer inteligência é útero, é na gestação, é na gravidez, é na paz de espírito da mãe, é no emocional da mãe, né? Esse sim é importante. A criança, ela pode mais tarde ter problema de sistema cardiovascular, ela pode ter problema de reações alérgicas ou asma e outras doenças somáticas pode desenvolver. Isso pode acontecer se o quê? Se o nível de estresse da mãe for muito alto. Então, quando o nível de estresse é alto, a nutrição da criança diminui. Então, isso pode causar deterioração do suplemento do sangue da placenta e ameaçar o feto com várias dificuldades no desenvolvimento. E isso, então, a criança mais tarde pode ter problemas com sistema cardiovascular, reações alérgicas ou asma, ou outras doenças somáticas que podem se desenvolver. Então, isso é uma coisa que é importante a gente, assim, conversar a respeito, entender, se vai ter um filho, poder planejar é muito importante. Se você recebe, tá em casa de boa, recebe lá um zap, um telefone que vai vir amigos teus e fazer uma visita. Então, o que que a gente faz quando vai receber uma visita? A gente vai, limpa a casa, arruma as coisas e prepara para receber a visita. Pois a gestação é a mesma coisa. Nós temos que preparar a casa para poder receber essa vida, entendeu? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. É a mãe quem é a autora do cenário da vida da criança, o que ele subsequentemente reproduz em sua vida. Para a formação da criança, não basta dar importância apenas para o que a mãe come e o seu estado de saúde, mas o seu bem-estar psicológico é harmoniosa com os outros é muito importante. O medo das questões do parto e a vida da criança também é muito importante. E nós somos, né, uma edificação celular movida por uma energia nutricional e emocional. Então, não é só ter um acompanhamento da gestação, fazer um pré-natal, tomar o ômega 3 e mais algumas vitaminas, e achar que isso é suficiente. Então, é importante a gente refletir que ali agora nós estamos gerando uma vida. E essa vida, nós estamos compartilhando sentimentos, emoções com essa vida que está sendo formada. E o que acontece na realidade é que a energia nutricional mais a emocional é que começa a fazer a diferença no vencedor. Eu tenho já experiência de consultório, ainda agora no mês passado, eu estava conversando com uma mãe cujo filhinho tem 11 anos, acompanhei ela desde quando ela pensou em ter filho, estava se preparando, falei, vamos primeiro fazer uma belíssima de uma desintoxicação, né? E nós fizemos todo o processo. Essa criança, com 2 aninhos e meio, fazia comercial de TV, para vocês terem uma ideia. É uma criança super inteligente e ela, toda vez que a mãe entra em contato comigo, ela fala disso. É incrível, como o senhor sempre nos disse, né? Que ia ser uma criança inteligente. E realmente é isso que acontece.
Então, a dedicação da mãe, no sentido, no quadro emocional, no quadro psicológico, está bem controlado, está tudo tranquilo, isso é importante, porque tem uma criança que é saudável depois, que não é ansiosa, que não é birrenta, que muito bem na escola, que passa nos concursos, então que traz muita alegria. Criança gerada com alegria tem uma vida de alegria. Então é muito importante. Então a preparação, a criança que está sendo planejada, aquele filho planejado, deve iniciar 6 meses antes e promover uma desintoxicação e uma boa nutrição. O que que eu sugiro para as mamães que estão pensando, né, em ter filho, que faça? Primeiro, né, suplementos no processo nutricional. Recomendo porque já é experiência na prática. Multicatal. Multicatal é um suplemento que, no caso, a mãe que está pretendendo ter o filho, o casal, né, que está pretendendo ter o filho, já deve iniciar a fazer o uso dele 6 meses antes. Um sachêzinho todos os dias, pode ser na água gelada, pode ser na água de coco, enfim, pode ser da forma que tu quiser, que for a melhor maneira de tomar. O ideal é que seja no intervalo das refeições. Nunca próximo à refeição, entendeu? Nos intervalos, meio da manhã, meio da tarde. Esse é as melhores indicações. Então, multicatal é algo assim, eu considero bem revolucionário, bem fantástico, e tem tecnologia associada a tecnologias incríveis que faz com que a absorção seja muito mais rápida e muito mais em quantidade, entendeu? Então, adultos em geral, pessoas com deficiências nutricionais, os idosos, os pacientes pós-cirúrgicos, principalmente bariátricos, aqueles que têm dificuldade de absorção de nutrientes, e ideal para as mulheres que pensam em. Então, eu destacaria o multicatal aqui em três tops, sabe? Que é o idoso, que é a bariátrica e a gestação. Esses três aí eu considero ele de suma importância. No idoso é impressionante. Eu não sei se vocês que estão aqui na sala já tiveram oportunidade de fazer um tratamento com o idoso usando multicatal. Eu tive uma experiência assim fantástica, né? Meu vizinho, aqui vizinho de 30 anos, ele teve um AVC há uns anos atrás, aí, uns 3, 4 anos atrás, teve um AVC e ele acabou com a saúde dele, né? Mas ele voltou a ter os movimentos, ele anda, ele fala normal, mas tinha que alguém estar apoiando, segurando ele, né? Ajudando ele a se locomover. Pois ele começou a usar multicatal, eu recomendei para ele no primeiro mês fazer 2 sachês, fazer um pela manhã, no meio da manhã, e outro no meio da tarde. É, eu teve um jantar na casa dele, e a gente foi lá participar do jantar da casa dele, que era um aniversário que estava acontecendo, e eu cheguei lá, ele subindo as escadas sozinho, e eu fiquei impressionado, né? Porque ele está acostumado com aquela visão dele sempre sendo ajudado para se locomover, e ele melhorou absurdamente. Eu fiquei impactado de tanto que ele já chegou no dia seguinte ali que a gente teve o encontro dele. Ele falou assim, realmente, eu estou encantado, eu não quero mais deixar de tomar. Já encomendou e comprou 4 multicatal para continuar fazendo dosagem dupla durante o mês, entendeu? Ele falou, não, eu vou continuar assim, tá me dando, não vou usar um não, vou continuar usando os dois todos, é contigo, não tem problema eu fazer uso. Mas assim, é impressionante, né? O uso do multicatal no idoso é impressionante. Quem não tem essa experiência pode fazer, pode confiar e fazer que vocês vão ficar encantados. Mas no caso da gestante, que é o nosso assunto de hoje, então se pensa em engravidar, aí um sachê por dia está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Todos os dias um sachê, preparar a casa, fazer uma boa nutrição, bom aporte nutricional, já começar a estar usando um óleo de lavanda no quarto à noite, para ter, já estar convivendo, já convivendo com a parte emocional sobre tranquilidade, mais tranquilo, mais calma, entendeu? E outra coisa que pode fazer também nesse preparo para a gestação
é usar 2 a 3 cápsulas do Vitalzen ao deitar todas as noites. Inclusive, durante a gestação, pode ser utilizado normalmente, tá? Então, o Shot Immunity é outra coisa que eu recomendo muito, porque o Shot Immunity ele trabalha a imunidade. Nós temos que chegar numa gestação com uma imunidade muito boa, né, para que essa criança seja protegida através do sistema imunitário. E o Shot Immunity, um scoop todos os dias, é, é de uma ajuda incrível. Por exemplo, uma das coisas que está presente no Shot Immunity é a geleia real. A geleia real é um produto fantástico, né? Maravilhoso. Na geleia real, ela atua ali no diencéfalo, mesencéfalo, intrafólio ocular. Ela trabalha ali, então ela é rejuvenescedora. Ela tem duas propriedades importantíssimas, que é o ácido 10-hidroxidecênico e a homeoparotina, que faz um trabalho maravilhoso. A geleia real, inclusive, ela ajuda a rejuvenescer, aumenta a vitalidade e ela rejuvenesce, então aumenta a energia, entendeu? E ela melhora de uma forma incrível a imunidade. Então a imunidade é muito bem amparada com o uso da geleia real. E outra coisa que tem na geleia real, na geleia real, é a beta-glucana. A beta-glucana, glutamina, e tem outras vitaminas também que ajudam a fortalecer o sistema imune. Mas deixa eu comentar uma coisa da geleia real. Tem um médico que é muito conhecido, foi muito conhecido, que ele é, ele já faleceu, né? É Dr. Kushima, Dr. Kushima. Ele fez uma experiência muito interessante usando a geleia real. Ele pegou ele pegou o ovário de uma rata velha que não procriava mais e transplantou o ovário da rata velha para uma ratinha nova que estava em plena vitalidade, estava no cio procriando normal. Então, ela recuperou, fez boa recuperação, e depois que passou, uma delas entrou no cio. Eu poderia perguntar agora qual que vocês acham que entrou no cio. Foi a ratinha velha com ovário novinho em folha, ou foi a rata nova com ovário da velha? Pensem aí. O que vocês acham que foi? Aqueles que pensaram que tinha nova com ovário da velha, que procriou, acertou. Acertou. Porque a rata, mas os comandos dela, né, a parte cerebral dela já era envelhecida. Então não conseguiu é, ativar o eixo hormonal. E, no entanto, a ratinha nova fez a recuperação e entrou no cio e procriou normalmente. O órgão é velho, mas o cérebro, a vitalidade dos órgãos é nova. Esse trabalho do Dr. Kushima foi apresentado aqui em São Paulo, foi na USP, acho que em 79. Mas é um trabalho muito interessante que mostra o poder da geleia real é, na imunidade, no rejuvenescimento, na vitalidade. Então, o Immunity, quando a gente toma, além de usar a geleia real liofilizada, está usando o própolis, né, que é fantástico para a parte da imunidade, tem um efeito importante, né, tem uma ação antibiótica, né? A beta-glucano também é importante e muito mais componentes que faz parte ali do immunity ajuda a fortalecer. O diencéfalo desempenha um papel crucial na ação e na modulação das funções do sistema nervoso central, como a coagulação, a regulação da homeostasia e a coordenação de respostas no eixo emocional e por aí afora, né? Tem uma ação super importante. A beta-glucana, que está no Shot Immunity, ela é um tipo de fibra solúvel e ela possui diversos benefícios para a saúde, especialmente para o sistema imunológico. Então, nós estamos falando de beta-glucano, nós estamos falando de geleia real, né? E outra coisa que está presente lá no Shot Immunity é o N-acetilcisteína. Tem 250 miligramas ali.
A N-acetilcisteína, ele é um potente antioxidante. Ele ajuda a neutralizar os radicais livres e proteger as células contra o estresse oxidativo. Também ele faz desintoxicação, o N-acetil, entendeu? Ele contribui para a desintoxicação do organismo. Ele ajuda a eliminar substâncias nocivas. Então, é muito importante o shot immunity durante esse processo dos 6 meses que prepara uma gestação planejada. Então, ele tem uma função imunológica muito ativa também, né? Então, a N-acetilcisteína também auxilia na regulação do sistema imunológico. Ele vai fortalecer a resposta do corpo aos agentes patógenos, aos agentes causadores de doença, entendeu? Então, durante 6 meses, tem mais coisas que podem ser feitas. A gente tinha uma coisa muito importante também no processo de desintoxicação, que era a clorela, mas infelizmente a clorela no Brasil a Anvisa não está mais permitindo, né? Mas também, sim, fazer uma desintoxicação maravilhosa, correto? Mas o uso do multicatal, o shot imune, já dá uma boa preparação de casa para receber uma nova vida. A criação de uma vida nova é um momento mágico que jamais se repete. Então, cumprindo a fantástica missão da espécie humana, o espermatozoide e o óvulo são os primeiros personagens da história humana. E é incrível, né? Fantástico, né? Imaginando que dois seres microscópicos se encontram e ali começa um processo e é uma vida que surge, né? É, o espermatozoide com o óvulo, eles se interpenetram, se fundem, dando origem a uma vida nesse momento único. Eles escrevem o primeiro capítulo do nosso, até a ocasião do nascimento. A única do feto é o universo da mãe. Vou repetir de novo. Até o dia do nascimento, a única realidade do feto é o universo vibracional da mãe. Por isso, gente, tudo que agregar em cima de um processo nutricional, no sentido de ter um bom emocional, é importante, né? É muito importante. Então, eu sempre falo, fazer aquela terapia, chegar em casa à noite, tomar um banho, trocar uma luz do abajur por uma luz azul, é, usar um óleo de lavanda, pode ser uma gotinha na fronha do travesseiro, pode ser um no difusor, escolher lá no celular, de preferência que o celular seja fone de ouvido para ficar longe, né? Não ficar perto para não ter contato com o corpo, né? Mas uma música de meditação, uma música que ajude a baixar a frequência e fazer isso durante uns 30 minutinhos. Não precisa ser todos os dias. Se for todos os dias, melhor ainda. Entendeu? Então, a música da meditação, o óleo de lavanda, a frequência azul, o azul que baixa a frequência, é muito importante. Não precisa estar grávida para fazer isso. Todos podem fazer, inclusive os homens também podem fazer. E ajuda demais. Ajuda muito, muito, muito mesmo. Correto? O estresse nas mães grávidas, ele ameaça muito a saúde do futuro bebê. Alguma dúvida sobre isso? Claro que não. Entendeu? Não, isso que eu estou falando não é nenhum segredo que o estresse é ruim para a mãe e é ruim para o bebê, né? Mas a mãe, que é o ser mais especial que anda na face da Terra, porque alimenta e dá origem a uma vida, é, precisa entender que o estresse é prejudicial para ela, prejudicial para o bebê. E atualmente, sabe, os cientistas eles estão estudando os efeitos do estresse que é vivenciado, né, experimentado pela mãe durante a gravidez, na saúde da criança. Então, se a gente vai analisar, a gravidez em si, ela já é um fator estressante, né? Já é uma coisa que estressa para a mãe. Porque mexe muito, mexe com o corpo, mexe com o emocional. Às vezes mexe no profissional, quando não é planejado, né? Mexe no profissional, na carreira, enfim. Todas, todas, elas precedem neurohormônios. Se a gestante está preocupada sob estresse ou um estado de medo, ela dos hormônios oriundos do estresse. Esses hormônios liberados no estresse, ele vai ser liberado no sangue.
que vai penetrar na placenta e vai afetar a saúde do bebê, né? Então, isso é fato, a gente já sabe que isso acontece. E uma grande variedade de pensamentos negativos, ou uma situação, digamos assim, estressante, ela vai fazer com que esses hormônios ativem o sistema endócrino do feto de forma constante, né? O que vai afetar o desenvolvimento do cérebro fetal. Então, uma grande variedade de pensamento negativo ou uma situação estressante vai fazer com que esses hormônios ativem o sistema endócrino do feto, ativando o sistema endócrino do feto de forma constante, vai afetar o desenvolvimento do cérebro fetal, tá? Então, só isso aqui já deu, né? Já é informação para a gente colocar em prática, relaxar e deixar as coisas seguirem de uma forma mais tranquila. O resultado disso acontecendo é o nascimento de uma criança com uma grande variedade de problemas de comportamento. Então, o estresse da mãe pode causar isso, o problema de comportamento. Além disso, as crianças geradas por mães nervosas frequentemente nascem prematuras, irritáveis, hiperativa e tem muitos problemas com cólica. Então, por favor, né, preste atenção. Vou falar de novo. Crianças, a criança gerado por mães nervosas frequentemente nascem prematura. Preste atenção. Irritável, hiperativa e tem muitos problemas com cólica. Tá ok? Importante a gente refletir. Agora chegou num ponto que eu realmente gostaria de conversar um pouco com vocês. É como a gente identificar essas informações. Porque estresse, né, um trauma durante a gestação, uma gestação complicada, gestação de divergência, de brigas, ambiente estressante, aquela criança que ficou uma gestação que não era planejada, não era desejada, foi um incidente, e de repente está ali decidindo se aborta, se não aborta. É, aquela criança trouxe um transtorno todo para aquela família. Então imagine, nesse clima, nessas condições, um filho está sendo gerado. Dá para entender, né, de onde começam os problemas emocionais. Na ideologia a gente vê isso. Tem coisas, né, por exemplo, quem não tem mãe nem pai, não dá para mais para saber. Mas na ilha é possível a gente saber se existe trauma durante o processo gestacional. E esse processo para enxergar na ilha, esse processo gestacional, se tem algum trauma que ocorreu durante a gestação, ele ocorre devido a isso aqui, ó, que eu vou explicar agora. Bom, a primeira coisa que se forma é o tubo neural, tá certo? Mas quando chega a hora de fazer cérebro, a hora que vamos formar o cérebro, na hora de formar o cérebro, ali a primeira coisa que se forma é a amígdala cerebral. É a primeira parte do cérebro que se forma. Entender isso é muito importante para que a gente possa estar orientando e aconselhando as mães a fazer uma gestação super tranquila, colocando em prática tudo que eu puder compartilhar aqui hoje. E também, né, que busquem, né, mais informações, que estudem, que o profissional que esteja acompanhando também oriente sobre como manter o estresse em equilíbrio e o emocional equilibrado. Aí tem um gene chamado gene PHX6. Esse gene, o que que ele faz? Ele codifica o homeobóxico e proteína, contendo o domínio emparelhado que se liga ao DNA. E funciona, né? Esse gene funciona como um regulador de transcrição. A atividade dessa proteína, ela é fundamental no desenvolvimento, presta atenção, dos tecidos neurais, particularmente no olho, o GMPX6. Vamos entender sobre o GMPX6. Agora, olha só o que que acontece. Se ele está fazendo um carreamento, fazendo pareamento, né, para formar agora a amígdala cerebral, o estresse
a emoção alterada, né? Tem emoção boa, tem gente que chora de alegria, tem emoção, né? Alegria, felicidade também é emoção, mas a emoção que não é boa. Então, o estresse, emoção alterada e a nutrição, eles podem interferir nesse gene durante o processo da gestação. Na hora dele formar a amígdala cerebral, então esse gene acaba interferindo devido à interferência do estresse e da emoção. Ele vai interferir e vai trazer problema na amígdala cerebral. E está trazendo problema no eixo emocional. Por quê? Vamos explicar, né? Entre a quinta e a oitava semana, começa a formar o sistema nervoso. E como eu falei, entre a quinta e a oitava semana, tá bom? Começa a formar o sistema nervoso. E a primeira que se forma é a amígdala cerebral. Aí, gente, a amígdala, ela é uma pequena estrutura em forma de amêndoa, sabe? Ela está situada ali dentro da região do antério inferior, no lobo temporal cerebral. Ela se interconecta com o hipocampo e os núcleos septais na área pré-frontal e o núcleo dorso-medial do tálamo, entendeu? Então, essas conexões, elas garantem o seu importante desempenho na mediação e no controle das atividades emocionais de ordem maior, entendeu? Como a amizade, como o amor, como a afeição e por aí afora. Só para a gente entender um pouco mais, a amígdala é ela que processa a informação sensorial em termos de memória emocional. Então, tem coisas que acontecem durante esse processo, que está na gestação ainda, que está no intraútero, mas que já está criando essas memórias, entendeu? Então, esse processamento ele é subliminar à consciência. Olha aí. Ainda que seja controlado pelo cérebro, promovendo uma resposta cognitiva, comportamental, que tenha em conta o registro emocionais das experiências prévias. Então, por que eu estou falando sobre esse assunto aqui? Abrir um leque para falar um pouco sobre isso que ocorre no cérebro, para entender a importância de neutralizar o estresse, sabe? De colocar em prática, da mãe ser tranquila, né? Da família, de todo mundo entender, né? Que a mãe precisa de um ambiente tranquilo, de paz, né? Por quê? Porque está construindo está se formando uma nova vida. E nós temos que evitar o estresse que ele ocasiona tudo isso que eu estou explicando agora. Então, depois da amígdala cerebral, vem o hipocampo. Já o hipocampo, ele carrega a memória emocional. É exatamente no hipocampo que se encontra a memória das emoções. No hipocampo também está a nossa memória social, correto? Por exemplo, ao ouvir uma música, ouvir um cheiro, então isso pode levar a gente a viajar no tempo, pois é o hipocampo que fica registrando. Uma música que faz lembrar o primeiro amor, a primeira paixão, uma música que faz lembrar uma fase da vida. Eu estava dando uma palestra uma vez e eu falei sobre o hipotálamo, estava dando exemplo do hipotálamo, entendeu? E mais ou menos como nós estamos citando aqui agora. Falando de uma memória que pode ser uma música, pode ser um cheiro. Aí uma pessoa participando da palestra fez um relato, que eu achei bem interessante, que ela foi convidada no interior, no sítio, né? No interior, no sítio. O vizinho convidou lá para um jantar, e eles foram. Elas foram lá para o jantar. Quando chegou lá no jantar, que ela desceu do carro, entrou numa crise de choro, uma crise forte de choro. E ninguém sabia por que estava chorando, buscaram o copo d'água, só ficou preocupado, ela não conseguia explicar. Sabe qual era o motivo do choro? É que quando eles desceram do carro tinha um pé de jasmim. O jasmim não precisa ser visto, ele é sentido na escuridão, porque ele exala um cheiro maravilhoso. Acontece que na casa onde ela morava antes, no sítio, tinha pés de. Tinha os pés lá do. Oh, que eu acabei de falar agora aí, né? Que exalam um cheiro danado, cheiro incrível. Aí, o que que acontece? A mãe dela, junto com ela, ficava no varandão, né? é, Sobre esse cheiro. E ela ficou com essa memória, né? Com essa memória do cheiro, reportar à mãe
e o momento que elas viviam lá nessa casa, entendeu? Então, é interessante, né, essa questão do hipocampo. O hipocampo, ele é o centro da memória indispensável à vida, que pode ser facilmente danificado e causar desmedido estrago na memória recente e na memória remota. Então, é isso que o hipocampo faz. É ali, é o onde atua, né? O hipotálamo, ele se localiza na base do encéfalo, embaixo do tálamo e acima da hipófise, e tem mais ou menos o tamanho de uma amêndoa. Ele divide-se anatomicamente e fisiologicamente em três partes, né? Que é o hipotálamo anterior, o médio e o posterior, correto? O hipotálamo, ele coordena a maior parte das funções endócrinas, exercendo ação direta sobre a hipófise e indireta sobre outras glândulas adrenais, como é o caso das glândulas sexuais, da tireoide, das mamárias e por aí afora. Ele também age sobre a regulação da temperatura, ele age também sobre a regulação do apetite, ele regula a sede, ele regula o ciclo do sono e também do sistema nervoso, correto? E aqui está o sinal que a gente enxerga na íris, gente. Isso aqui é a iridologia avançada. Então, quando na formação da amígdala cerebral que está tendo problema de estresse e outras complicações no eixo emocional, então, na hora de fazer o empareamento lá do GNPH6, ele acaba deixando esse registro no olho, esse registro aqui. Às 12 horas na íris, imagina que a íris é um relógio. Às 12 horas, se aparecer um rádio solar, tem problema de gestação. Entendeu? Tem problema. E, e precisa passar por um profissional, porque esses problemas intraútero, eles refletem numa vida toda, né? Eu falei muito sobre isso, dou aula sobre isso e estou vivendo essa experiência na prática, né? Ontem mesmo tive uma consulta pela manhã, uma consulta que demorou a manhã inteira, que inclusive entramos nessa parte, né, o tanto que interfere. Então é importante trabalhar essas emoções, neutralizar essas emoções, uma vez com ela identificada, correto? Então aqui está, né, o sinal do problema do gene PH6. Agora, quando esse sinal, ele atingir a pupila, quando ele atinge a pupila, aí nós podemos considerar como um sinal muito importante. Aí sim, as alterações na amígdala, ela pode refletir por toda a vida de uma pessoa, até que passe por mão de um profissional bom, que faça aí umas regressões e que vai lá e conserte isso, entendeu? Então, o que faz realmente a diferença, correto? Então, usando o mais crítico da nossa vida é o da gestação até o primeiro ano de vida, tá? Então, da gestação até o primeiro ano de vida, a criança saiu do útero, mas nós precisamos estar atentos e ligados para não ter divergência, ter brigas, ter tensão na frente da criança, porque a criança é uma fita virgem que está gravando uma história. E ela grava o que vê, o que ouve, o que escuta, entendeu? Então, é por aí. O trauma, presta atenção que essa informação é muito, muito importante. Trauma no primeiro mês de gestação aumenta em 80% a chance de diabetes no filho. Vou repetir. Trauma de primeiro mês de gestação aumenta 80% a chance de diabetes no filho. As emoções, elas dão origem aos problemas físicos, né? Segundo o Dr. John Andrews, da Inglaterra. Então, gente, durante a gravidez, a gestante emocionalmente mais equilibrada e mais positiva, ela vai contribuir, ela vai agregar, vai somar para o desenvolvimento de uma criança saudável, um caráter equilibrado, correto? Então, se já é uma mãe muito agitada, estressada, nervosa, como é que vai sair uma criança que não é agitada? Então, isso significa que toda gestante, ela deve fazer todos os esforços possíveis para garantir que seu filho nasça saudável.
é que você precisa minimizar o seu próprio estresse físico e emocional. Então, não embale muito na história da correria na gestação. Gestação não é doença, todo mundo sabe disso, entendeu? Mas a gestação requer consciência. É aí que está a grande dádiva da mãe, da mulher, né? Independentemente, presta atenção nisso que eu vou falar agora, independentemente dos sentimentos da mãe, o bebê, ele simplesmente registra a emoção como se fosse dele. E aí, sabe o que acontece? As características de personalidade, de comportamento e de preferência e resposta do feto continua depois do nascimento. Olha aí, as características de personalidade, de comportamento, de preferência e resposta do feto continuam depois do nascimento, né? Então, independente do sentimento da mãe, o bebê ele está registrando essa emoção como se fosse dele. Aí você entende o problema da ansiedade, da irritabilidade, do nervosismo, da divergência, das brigas, por aí afora. E aí o que que acontece? Ao reviver situações estressantes, semelhantes às do feto, da vida fetal, né? Quando ele estava no útero, inconscientemente, sabe o que vai acontecer? Ele buscará o mesmo padrão de comportamento que apresentava na vida intrauterina para poder aliviar as tensões. E aí, o estresse deve ser controlado. Maneiras positivas para reduzir estresse inclui exercício regular, técnica de relaxamento, de meditação, né? Que é, eu já falei, né, que é muito importante. Além do pré-natal, a nutrição, né, ela deve ser muito bem acompanhada por um profissional da área. Mais uma vez eu volto, vou repetir, o melhor lugar para formar inteligência é no útero. É no útero. Não adianta colocar o pior cérebro no melhor colégio. Correto, gente? A nutrição da mãe, ela é essencial, sabe, para que eu tenha um desenvolvimento equilibrado, correto, né? Tanto na parte do desenvolvimento e também no funcionamento do cérebro. Os importantes e cruciais ácidos gordos devem ser necessariamente da mãe. Vir, né? Tem que vir da mãe. A mãe que tem que dar esses ácidos através da alimentação. Então ele tem que vir necessariamente da mãe, porque o feto é incapaz de fabricá-lo. Se não tiver a quantidade suficiente, o feto vai substituir por outros ácidos gordos inferiores, que a longo prazo pode exercer qualquer outro efeito sobre o cérebro ou mesmo sobre o sistema nervoso central. Então, na gestante, o ômega 3 tem que ser rico em DHA, é mais caro, mas vamos gastar agora para economizar em colégio, economizar em concurso depois, né? Em convivência pacífica também, vamos gastar agora para não ter que pagar o preço depois. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu já estou indo aqui para o finalmente, só para você ficar tranquilo aí que não vamos se alongar demais, tá bem? Os neurônios do bebê, né, ficou bebê ali, multiplicam-se a um ritmo de 250 mil por minuto. E essas células, né, elas vão se conectando a milhões de axônios, aquelas extensões, aquela caudinha, né, que transmite os impulsos nervosos celular. Então ele vai formando sobre uma forma de uma rede de fios e circuitos. Na 25ª semana, já a maioria dos axônios chegou ao seu destino. Dessa forma, a rede neural já está no lugar certo e os cuidados nutricionais é muito importante. Então, isso significa que toda gestante deve fazer todos os esforços para garantir que seu filho nasça saudável. Você precisa minimizar o seu próprio estresse físico e estresse emocional. O que tem que ser feito? Bom, primeiro de tudo, é admitir a si mesmo, né, a você, que está grávida, portanto, trabalhar da mesma forma de antes na gestação. Não considerar a gravidez um incômodo, no seu caminho, no seu crescimento profissional, na sua carreira, e gastar tempo útil para ter tempo para
descansar e relaxar. Agora, a última parte que eu vou falar aqui, bem final mesmo, eu não vou dar aula, mas eu quero destacar com vocês aqui os nutrientes que é importante durante o processo gestacional. E façam isso, né? Profissionais que estão na sala, façam isso, acompanhem uma mãe uma vez, acompanhem o bebê, acompanhem ele como criança, e vocês vão comprovar o que eu estou mostrando aqui hoje. Isso que eu estou mostrando aqui, eu já vivenciei na prática muitas vezes, né? Muitas vezes. Crianças que nasceram já de um ambiente desintoxicado, a saúde é outra coisa, vocês não fazem ideia como é maravilhoso. Bom, e vamos finalizar então. Os principais nutrientes da gestação é cálcio. É importante porque ajuda a formar ossos e dentes, além de formar os nervos, formar coração, músculo, e ajuda a controlar também a frequência cardíaca, sabe? E o processo de coagulação do sangue. Então, cálcio é muito importante. O cromo é muito importante. O cromo, ele regula os níveis de açúcar no sangue, sabe? Ele vai estimular a síntese proteica do tecido em desenvolvimento. E cromo e cálcio nós vamos encontrar no multicatal, entendeu? O multicatal tem quase todos os nutrientes que uma gestante precisa. Por isso que é importante fazer o uso dele. O cobre, gente, ele ajuda a formar o coração. Olha aí a importância do cobre na gestação. Tem no multicatal, tá? Então ele ajuda a formar o coração, ajuda a formar o sistema nervoso, as artérias e os vasos sanguíneos. Simplesmente isso. É ou não é importante cuidar da nutrição durante a gestação, tá? Então que o multicatal ele tem cobre, tem cromo, né? Tem cálcio, tem ácido fólico, né? O ácido fólico é um componente fundamental do líquor, e ajuda a fechar o tubo que abriga o sistema nervoso central. Além disso, ele auxilia na síntese do DNA e na função cerebral. Então, o ácido fólico é importante, né? Outra coisa importante é o iodo, porque ele ajuda a regular o metabolismo e ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso. Aqui tem o trio maravilha, né? O trio maravilha eu acho fantástico demais. Pessoas precisam conhecer o trio Catal na prática clínica, sabe? Ele realmente é maravilhoso. E no trio Catal tem o iodo, tá? O ferro, na formação dos glóbulos vermelhos, então ele repassa o oxigênio às células para dar mais energia e crescimento, entendeu? Ele constitui, né, a questão de osso e de dente também faz parte. E o ferro, ele é importante, né? O ferro da Catal Médica é importante que ele já vem com a vitamina C. É uma boa sugestão, né? Nós precisamos fazer uso e comprovar quão é maravilhosa essa linha da Catalmed. O magnésio, né, que ajuda a formar os ossos, dentes também, ele regula os níveis de insulina, de açúcar no sangue, também auxilia na formação do reparo de tecido, né? Aqui o magnésio, deixa eu comentar uma coisa sobre o magnésio. Por que que deve suplementar, mesmo que estiver usando o multicatal, usar o magcatal, 2 cápsulas à noite ao deitar todos os dias. Por quê? Mães que têm enjoo é sinal de que está carente de magnésio. Mãe que tem enjoo é carente de magnésio, e carência de magnésio geralmente é o que leva a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, entendeu? Então, deu enjoo, repõe magnésio. Põe magcatal, que são 3 magnésios importantíssimos ali, entendeu? O manganês, ele auxilia na formação dos ossos e do pâncreas. O manganês é muito importante. Na iridologia científica, na iridologia avançada, o que que acontece? Quando a gente olha numa íris e enxerga 3 raios solares na parte superior da íris, na área cerebral da íris, se tem 3 raios solares ali, significa que essa pessoa tem problema com manganês. Ou ela está em falta, ou ela tem problema de absorção, ou ela tem problema de genético com manganês. Alguma coisa tem. Se tem 3 raios solares ou mais na parte superior, vai ter problema de manganês. Aí acontece que quem tem problema de manganês, de absorção, de falta, de deficiência, não tem manganês, não absorve a glutamina. Se não absorve glutamina, não libera ácido glutâmico. Não libera ácido glutâmico, não tem GABA. Não tem GABA, tem ansiedade de monte e dificuldade para dormir. Entendeu? Por isso que quando a gente bate o olho numa íris e tem três raios solares na parte superior, a gente já sabe que é manganês. Entendeu?
Então a gente já consegue tratar a origem da ansiedade. Mas o multicatal é bom porque ele já fornece tudo isso. O bom, assim, que não é remédio, não é medicamento, sabe? Não é aquela coisa, assim. A gente vai ali, alimenta, a gente sabe que a alimentação de hoje, refinada, industrializada, por mais que a gente dê uma caprichada, a gente fica deficiente, né? Então, precisa suplementar, precisa trazer mais nutrientes para o corpo, entendeu? O ácido pantotênico, né, gente, que regula a atividade suprarrenal, produz anticorpos, o desenvolvimento e metabolismo da proteína e das gorduras, o fósforo que é importante, que está presente em todas as reações químicas do corpo, forma dentes e ossos fortes, né? Auxilia na coagulação do sangue, na frequência cardíaca normal. O potássio, que auxilia na atividade muscular e contrações do metabolismo, né? E na função nervosa. A vitamina B2, que atua no crescimento, na visão e pele saudável. É essencial para os ossos e músculos de desenvolvimento e o desenvolvimento nervoso do bebê. Tudo que eu estou falando aqui está relacionado à gestação, a bebê, entendeu? Na formação do bebê. A vitamina B1, né, entendeu? Que é a tiamina. Então, a função dela é converter carboidrato em energia. É essencial para o desenvolvimento do cérebro do bebê. E também ajuda na formação do coração e do sistema nervoso do bebê. A vitamina A, que é muito importante para o desenvolvimento dos olhos do bebê, para a pele saudável do bebê, para as mucosas, para a resistência às infecções, para o crescimento dos ossos, para o metabolismo de gorduras e produção de glóbulos vermelhos, né? E a vitamina B6, né, que auxilia no metabolismo de proteínas, de gordura, de carboidrato, ajuda a formar novos glóbulos vermelhos e desenvolver o cérebro do bebê e o sistema nervoso do bebê, né? E tem ainda aqui a vitamina C, que é importante para reparar tecidos e produção de colágeno. E se usa muito colágeno nesse processo, vocês sabem disso. A vitamina C também ajuda no crescimento e na formação dos dentes fortes. Outra vitamina que durante a gestação é muito importante, que ajuda na formação dos ossos e dentes do bebê, é a vitamina D, tá? E o zinco, que ajuda a formar órgãos e o sistema nervoso e o sistema circulatório. Então, o zinco ajuda a formar órgãos, sistema nervoso e sistema circulatório, né? E esse zinco da Catal Médica aí é tudo de bom, né? O bom é que é tudo matéria super, super controlada, né? Super qualificada, né? Chegamos no final aí, gente. Atropelei um pouco, mas conseguimos chegar no final sem alongar demais. Então, eu agradeço muito a atenção e a paciência de vocês que ficaram até agora acompanhando. E é isso, gente. Eu gosto muito de falar sobre essa situação, sobre esse tema, sobre essa situação da gestação, porque se a mãe que coloca isso em prática, eu tenho certeza que estou colaborando para uma vida com muito mais saúde, com mais vitalidade, porque, gente, olha o que está acontecendo no mundo hoje. A quantidade de crianças que desembarcam autistas na vida é impressionante. Nós precisamos começar a refletir sobre isso e mudar essa história, né? Nós tínhamos um produto que foi descontinuado que era estupendamente, fantasticamente maravilhoso no autismo, que era o Clarencivit. Agora o que ficou, mas ele foi descontinuado, né? Por questão de não conseguir matéria-prima. Isso eu acho muito legal na física quântica, na física quântica da Catal Medic, porque a Catal Medic, se não tem a matéria correta, não usa. Prefere tirar de descontinuar o produto. Mas o produto que hoje está mais próximo do Clarence é o Vital Zen. Então, use o Vital Zen nos autistas. Vão colher bom resultado. Tá bom, gente? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço demais. E para mim também é um desafio, né? Porque são vários tipos de parto que existem, né? O que está em mim, que não é meu, é o emocional e bloqueia a memória. Então, mesmo sabendo que ele me bloqueia a memória, que ele me atrapalha na linha de raciocínio, eu não aceito, eu não desisto. Enquanto eu tiver podendo, eu vou estar aqui falando com vocês e sempre que for solicitado, estarei de coração.